Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso primeiro programa sobre tendências e mercados. Esse programa é uma iniciativa do Grupo Uninter para trazer para você, aluno, telespectador do Brasil inteiro, sobre novas tendências, ficar antenado sobre como se posicionar corretamente no mercado, qual curso escolher, qual área destinar ali ao seu tempo de pesquisa e estudo. Se você está pensando, por exemplo, em mudar de áreas, se você está trabalhando numa área, trabalha em um banco e está sonhando em trabalhar com marketing cultural, com mercado cultural, quais são as tendências desse mercado. Então nós vamos falar na sequência desse programa sobre várias tendências. Hoje, especificamente, vamos falar com a professora Juliane Teixeira, que está aqui ao meu lado. A professora Juliane Teixeira, bem-vinda. Obrigada, professor. A professora Juliane Teixeira, que faz parte do corpo docente do Grupo Uninter, é doutoranda em Ciências Políticas pela UFPR, mestre em Tecnologia pela UTFPR, especialista em Gestão Estratégica pela PUC Paraná, graduanda, terminando seu curso de graduação em Administração de Empresas, graduada já em Letras pela PUC-PR, PUC do Paraná, já atuou como coordenadora de recursos humanos, teve uma experiência bem interessante em Angola, ela vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Ela vai falar também sobre as tendências desse mundo globalizado, como se destacar no mercado, dentro da área de recursos humanos, como se ser a pessoa mais lembrada dentro da corporação do ponto de vista positivo, como ter o seu nome associado a coisas positivas e também como ficar atento às novas tendências. A professora é especialista também em educação especial, possui uma vasta experiência em administração, gestão estratégica de pessoas e também como gestão pública. Atualmente, ela é coordenadora adjunta do curso de Educação à Distância em Gestão Pública e demais cursos da área de pós-graduação do Grupo Uninter. Então, professora, bem-vinda, é um prazer muito grande tê-la aqui. Obrigada, nosso primeiro programa Obrigada. Tendências e Mercados, foi uma escolha muito especial, muito acertada, tenho certeza. Fala um pouquinho sobre a sua carreira, como a professora chegou a esse ponto interessante da sua carreira. Então, tá bem, professor. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você, nessa nova empreitada aí nesse programa. Eu sempre gosto de falar sobre a minha experiência, porque, como o professor falou, as tendências de mercado e como é importante a gente estar sempre mudando, e se qualificando e buscando novas qualificações. Então, tudo isso é importante. O meu currículo já mostra para vocês que eu estou sempre buscando coisas diferentes, Eu comecei a minha carreira como docente na educação especial, aí tive uma chance de trabalhar na área de empresarial, na área de recursos humanos e voltei para a docência, agora também na administração pública. E essas tendências de mercado hoje, ela realmente é uma característica dos mercados mais inovadores. Então, a globalização, todo mundo sabe, sempre lê e vê coisas sobre a globalização, ela trouxe uma diferença hoje no mercado de trabalho. Antigamente, o mercado de trabalho, você se qualificava em uma profissão, e você seguia para o resto da vida naquela profissão, professora? Possivelmente até os pais, os nossos alunos, os nossos pais, eles tinham essa característica. Eu entrava no emprego e eu não precisava me qualificar, eu só precisava saber fazê-lo muito bem. E me aposentava naquela minha função. Hoje não. Os mercados de trabalho hoje são dinâmicos, multidisciplinares, e hoje o profissional que está aí nesse mercado, qualquer um que seja, que queira se dar bem, sobreviver no mercado de trabalho, tem que procurar eternamente qualificação e ser um camaleão, professor. Trabalhar em várias coisas, saber de várias coisas. É interessante isso que a professora fala, e o objetivo principal desse programa Tendências de Mercado, que é ajudar você a escolher uma nova carreira, ou até mesmo observar melhor o que acontece dentro do seu dia a dia, é chamar a atenção para a necessidade do especialista generalista. Vejam o currículo da professora. É vasto, muito rico, muito interessante, mas nós observamos que ela nunca está satisfeita em relação aos seus conhecimentos. E isso é uma necessidade do mercado, sim. O especialista generalista é aquele profissional de direito, por exemplo, que tem que entender muito sobre economia, sobre comportamento do consumidor, sobre psicologia. Muitas vezes tem que saber sobre física quântica até para explicar alguma coisa em casa para algum filho que pergunte. Ou seja, ele tem que estar antenado em tudo. Esse é o perfil do novo profissional. Então, assim, quando nós falamos em globalização, todo mundo já tem uma ideia bacana sobre globalização e tendências, é bem interessante você pensar o seguinte, eu estou fazendo hoje uma faculdade de administração, mas qual que é a minha ideia? A minha ideia é trabalhar com marketing. O que eu preciso, então? Preciso observar se o mercado está crescendo, então, para isso, você tem aí várias fontes de pesquisas, inclusive, uma das características desse programa vai ser a interatividade, vai aparecer para você aqui durante o programa
os contatos, né, e principalmente contato via Twitter com esse programa como um todo, vai aparecer embaixo da tela, então você que está assistindo no Brasil inteiro pode tirar suas dúvidas, querer saber um pouquinho mais sobre os temas que são abordados, mas chamamos a atenção para a questão do especialista generalista. No caso, você quer estar fazendo administração e quer fazer marketing, primeiro observe o mercado, como eu já falei. Segundo, eu preciso fazer algum tipo de curso, né? No Brasil, fora do Brasil, esse curso fora do Brasil será reconhecido quando eu voltar para cá? Quais são os critérios? Como anda o mercado? Então, o especialista generalista, ele está estudando administração, de olho no marketing e mesmo assim sabendo que ele vai ter que ler muito sobre psicologia, por exemplo. Então, você deve ter passado pela situação dos seus parentes, familiares, né? Perguntar para você assim, você que faz faculdade de tal coisa, o que é tal? Né? O que é isso? Um programa de televisão, uma propaganda? Você está lá assistindo televisão no domingão com a família, passa alguma coisa sobre, né, esporte, né, marketing esportivo, ou mercado esportivo, a Copa do Mundo, alguma coisa. Aí eles olham para você e falam, você faz faculdade. Qual que é a grande vantagem desse tipo de marketing esportivo chamado name right, que é um termo que está em grande evidência? Aí você vai falar, poxa, eu não sei. Você deveria saber, porque o especialista generalista ele está antenado a tudo. E é com base nisso que eu questiono para a professora. Qual é o perfil do profissional mais procurado hoje no mercado de trabalho, na sua visão? Claro, levando em consideração que a professora teve uma grande experiência internacional. Fale um pouquinho mais para a gente, professora, sobre isso. Então, como é que eu acabei trabalhando em Angola, né, professora? Sim, o professor falou sobre a especialista generalista, ou profissional especialista generalista. Muitas pessoas entendem que esse generalista quer dizer que você não é apto a fazer nada com profundidade. Então, não é bem assim. Então, eu sempre fui da área da docência, vou dar o meu exemplo. Eu saí da docência, fui trabalhar na área de administração, voltei a trabalhar na docência, agora com ênfase na administração. Então, hoje, as equipes profissionais, as equipes de trabalho, que o mercado de trabalho está buscando, são pessoas que são capazes de trabalhar com equipes multidisciplinares. Então, o que são essas equipes multidisciplinares? São profissionais de várias áreas que conseguem conversar, ter um problema e resolver esse problema. Então, são visões diferenciadas sobre um problema só que vai levar a uma solução e o êxito desse problema. Então, como que isso acontece? Hoje, muitas gestões são feitas através do talento, gestão de talento. Então, um gestor lá, um chefe de setor, ele tem que visualizar os talentos que ele tem dentro da equipe e com aqueles talentos ele tem que montar um grupo forte, um grupo de sucesso. Essa sua capacidade de saber algo ou saber muito sobre muitas coisas vai ser um destaque para você na sua profissão. Por quê? Porque se você só sabe resolver um problema, você só vai ser útil naquele momento. Se você é uma pessoa que consegue conversar com as outras áreas, entende, talvez não seja você que vai resolver. Por exemplo, um mecânico, vamos dizer um mecânico, professor. Um mecânico, por exemplo, que entende de relacionamento intrapessoal, psicologia. Certo? A gente sabe que determinadas profissões têm algum tipo de problema na hora de se relacionar. Se essa pessoa, ela consegue se relacionar bem com os demais, ele pode ser um líder dentro da equipe dele, pela capacidade que ele tem intrapessoal e interpessoal. Então, ele vai exercer muito bem sua função técnica, mas ele vai ter algo mais, aquele plus, que vai dar a ele a liderança. Então, por isso que é importante você estar sempre conversando, se relacionando. Então, falar, mas como é que uma pessoa graduada em letras foi ser coordenadora de RH? Existe toda uma história, né, dentro disso. E eu acabei indo para Angola por causa de um desafio. Foi um desafio profissional que eu aceitei para trabalhar com a Cruz Vermelha da Espanha, que tinha um projeto de inserção dos jovens órfãos de guerra no mercado de trabalho. Aí eu fui para trabalhar no recursos humanos de uma empresa de construção civil e fazer essa parte. A Cruz Vermelha dava toda a preparação técnica, mas as empresas não aceitavam esses jovens para a parte prática. Então eu entrei em uma empresa angolana e fiz essa ponte, fiz o acompanhamento deles na parte prática. Formamos aí muitos profissionais, foi uma parceria muito boa. E por que eu fui para lá trabalhar no RH? Porque aqui eu trabalhava com educação especial e fazia a inserção de jovens especiais no mercado de trabalho. Então, acabou, dentro da docência, visualizando para um gestor, né, que aquela tendência minha a trabalhar com o mercado de trabalho seria positivo naquele projeto. Por isso que eu acabei indo para essa área da administração. Muito bacana. Que sirva isso de incentivo para aquelas pessoas que estão pensando, por exemplo, trocar de áreas, né? Você pode, sim, utilizar os seus conhecimentos e alavancar, né, novas oportunidades. Chamou a atenção para a professora quando destacou a questão do mecânico, né? Se não ficou claro para você que está assistindo agora, imagine um mecânico de carro. Vamos imaginar assim, uma mecânica, aquele padrão antigo, tradicional, onde seu pai levava lá o seu passatão, não é verdade?
e ele deixava o seu carro no mecânico. O mecânico geralmente não se preocupava com a aparência do estabelecimento, não se preocupava em estar bem vestido ou limpo, né? O foco dele, o business dele é arrumar carro, então ele não se preocupava, arrumar o carro, então não se preocupava com nenhuma coisa. Ter uma água para servir, um ambiente clean, um ambiente mais claro, com um aspecto mais, mais tranquilo. Organizado. Né? Exatamente, organizado. Ele percebeu isso e hoje o mecânico especialista generalista, ele continua sendo muito bom em consertar carro. Ele é o cara nisso, lá o Jair, que você conhece, o João, o Mário, o teu amigo da esquina. Só que ele já ficou antenado em relação à necessidade da adequação do ambiente. Então, se nós temos hoje uma população muito grande de mulheres, por exemplo, que estão dirigindo, alto poder de consumo da classe média, um número maior de pessoas com carro necessitam de assistência. Então, se eu vou atender, por exemplo, mulheres, eu tenho que ter um ambiente adequado, eu tenho que tirar aqueles calendários antigos, masculinos da parede, que não pega bem para você atender o ambiente mais voltado para as mulheres. Hoje as mulheres entendem sim muito sobre algumas coisas em relação à mecânica, muitas vezes elas entendem até mais que os homens, então o mundo mudou. Já dizia Barack Obama em 2008 na campanha, o mundo mudou mesmo. Então essa visão só do mecânico acabou. Ele tem que deixar bem limpinho, ele tem que deixar um ambiente adequado, ele tem que deixar uma sala de espera. Nessa sala de espera tem que ter uma televisão, tem que ter um Wi-Fi. Wi-Fi no mecânico, sim, é uma necessidade hoje. Se você não tem tempo, hoje o que nós não temos é tempo. Então você vai organizar seu tempo no sentido de deixo o meu carro, mas eu vou responder alguns e-mails. Então eu preciso de Wi-Fi, de conexão com a internet. São preocupações que até então não existiam. Essa é a visão do especialista generalista. A professora frisou muito bem e eu destaco. Antes se pensava o seguinte, então eu vou ser um especialista, isso é maravilhoso, para ter um conhecimento muito profundo sobre algo e ponto. Beleza, essa época passou. Você tem que ser especialista, conhecer tudo sobre mecânica, tudo sobre dente, ou tudo, se você for dentista, sobre dente, sobre lei, se for advogado, sobre construção civil, se você trabalhar com isso. Mas o mercado hoje pede, exige muitas vezes, que você saiba um pouquinho mais sobre relacionamento interpessoal. Eu tenho certeza que você que está assistindo agora, você conhece alguém muito bom tecnicamente, mas é ruim de relacionamento. Pessoas que são ótimas naquilo que fazem, mas na hora de se relacionar, na hora de manifestar a sua opinião, na hora de passar uma mensagem, ou até mesmo de trabalhar em equipe, elas têm muitas vezes uma grande dificuldade. Então isso seria uma das principais tendências de mercado. Não durma com dúvida. Você vai pegar todas as informações, não só desse programa, mas de todos os outros, e você vai buscar um pouquinho mais de conhecimento sobre isso, ok? Professora, nesse finalzinho do primeiro bloco, alguma outra observação em relação? É importante dizer, professor, que a gente pegou o exemplo do mecânico, você falou do dentista, do advogado, o que é importante mesmo é você ter a ênfase na sua técnica, Você é um mecânico, você tem que ter ênfase nessa técnica. Você é um advogado, ênfase nessa técnica. Mas você também é um administrador. Então, você tem que ter realmente essa noção de administrar o seu negócio, você também é da área de marketing, você tem que vender o seu negócio e manter o seu negócio no mercado. Então, tudo isso é importante. Por isso, o crescimento na procura dos cursos tecnológicos, porque eles são voltados para a gestão de uma área técnica. Prática, isso, então. E a prática, a área técnica na prática, e a gestão. Como é que você vai manter isso depois que você já souber fazer? Então, tudo isso é a tendência do mercado. Ok. Finalizamos esse primeiro bloco, vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Até mais. O país tem área suficiente para produzir alimentos sem derrubar nenhuma árvore. A solução é o desmatamento zero. Meu nome é Camila Pitanga, sou atriz e é essa a lei que eu quero. Eu também me chamo Camila Pitanga e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu assinei. E você? Voltamos então ao segundo bloco do nosso programa Tendências e Mercados. Tá? Programa que tem como objetivo alertar você sobre novas possibilidades, novas posturas, novos caminhos no mercado. Então, na sequência desse programa, que vai ser composto por vários capítulos, você vai ter aí muitas ideias sobre isso. Tem dúvida? Não ficou claro alguma observação do apresentador ou do entrevistado? Entre em contato com o Twitter, @AquilesJúnior. Aquiles se escreve com CH, @ChilesJúnior, vai aparecer durante o programa embaixo da sua telinha. Então anota e depois você questiona, sugere. É uma grande oportunidade de troca de informação aí. Vamos dar sequência então com a nossa entrevistada, a professora Juliane, Nós estávamos falando aqui
no intervalo sobre quais são os principais caminhos para a obtenção de melhores posições no mercado de trabalho. Por que algumas pessoas se destacam? Por que outras pessoas que são tão boas, tão quanto, acabam não se destacando? Alguns pecados cometidos hoje em dia com as redes sociais. Sim. Falar um pouquinho sobre isso. Então, professor, como a gente estava conversando, a gente estava falando sobre as especializações, como é importante. Então, claro, pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar aí o que vocês estão fazendo, qualificação profissional. Então, a qualificação, ela não para na pós-graduação, ela não para no mestrado, ela não para no doutorado. Ela tem que ser sempre, constante, até o final. Então, para aquelas pessoas que querem estar no mercado de trabalho, se recolocarem no mercado de trabalho, vocês precisam estar sempre buscando algo que diferencie você dos demais. O mundo de trabalho é muito competitivo, então é sempre aquele a mais ali que você vai fazer que vai dar a diferença. Aí você pode perguntar, professora, mas você falou que não tem que ser especialista só em uma coisa. Não, é importante que você tenha excelência em uma área, com toda certeza. Mas você pode buscar cursos que vão te dar algum tipo de benefício. Por exemplo, cursos de extensão. Os cursos de extensão, quando tem um nível superior de 40 horas, a partir de 40 horas, são cursos que têm peso no currículo. Inferiores a 40 horas também são importantes, mas sempre tem muitas ofertas na internet, até às vezes cursos gratuitos. O próprio Grupo Ninter oferece uma demanda muito grande, professor, de cursos de extensão aí que você pode colocar no seu currículo. Então, o que dá peso? Pelo menos 3 por ano. Isso na área de RH, quando você vai fazer vai dar uma vistoriada ali naquele currículo do candidato, você percebe que um candidato que pelo menos 3 vezes por ano procura algo para se qualificar, para se atualizar, aquele candidato é um candidato que ele entende a necessidade de mercado. Isso é um ponto positivo para você. Então, busquem cursos, tem cursos gratuitos, até igrejas, comunidades oferecem esses tipos de cursos. Em que área? Qualquer área. Claro. Vai procurar um curso de culinária que também não vai fazer tanto efeito assim, mas cursos de gerenciamento de tempo, de capacitação na área da matemática, de oratória, curso de gestão financeira, gestão pessoal financeira, isso é importante. Vocês podem imaginar um recrutador, né, dentro de uma multinacional, ele vai com certeza querer saber se aquela pessoa é capaz de se dominar. Então, aquela pessoa que não consegue se dominar financeiramente também não vai poder trabalhar com o dinheiro da empresa. Isso é importante. São coisas que às vezes a gente não percebe, mas para quem está aqui do outro lado, que está na área de recrutamento, seleção, de escolha, isso dá um peso importante, professor. Então, tudo isso faz diferença na hora de se colocar no mercado de trabalho. Então, capacitação. O professor falou quais são os pecados, né? Hoje eu aponto o maior pecado na área profissional como o pecado do Facebook. Então, todo mundo tem o seu Facebook. E aí, isso é um vírus, né? Virose, viral. Todo mundo tem o Facebook, todo mundo tem um Twitter, todo mundo tem um Instagram. E é aí que você vai se perder. Por quê? Porque a rede social está aberta. Então, fala, mas eu só aceito as pessoas que eu conheço. Mas você tem sempre alguém do seu trabalho, que é seu companheiro ali no Facebook. Mesmo que você feche todas as portas, se alguém marcar você numa foto, essa foto passa a ser de domínio público. Então, alguém sempre vai ver. Nas aulas de pós-graduação que eu dou para o curso de gestão de pessoas, eu sempre uso o exemplo de um aluno, né, que ele me permite, por isso que eu vou dar o exemplo aqui, professor, então não tem problema, não vou citar o nome, mas ele era um gerente de banco. E ele tirou uma foto num dia, num churrasco, de sunga, né, adorando uma garrafa de vodka. E essa foto foi para o Facebook e, para o azar dele, um dos colegas era amigo do diretor-geral do banco, que demitiu esse meu aluno. Então, ele foi demitido pela foto dele. Por quê? Porque ele estava de sunga adorando uma garrafa de bebida. Se eu sou correntista de banco, eu não vou confiar o meu dinheiro numa pessoa que bebe ali no final de semana e posta uma foto de sunga. Então, pessoal, nunca. Meninas, foto de biquíni? Jamais. Certo? E meninos, sunga nem pensar. Adorando bebida alcoólica? De jeito nenhum. Você tem que cuidar com a sua visão profissional, a sua imagem profissional. A sua imagem pessoal é quem você é. E a profissional é quem você representa. Eu não sou mais só a Juliane. Você não é mais só o Aquiles. Você é o Aquiles, professor do Grupo Ninter. Eu sou a Juliane, coordenadora adjunta do Grupo Ninter, professora do Grupo Ninter. A nossa imagem não tem mais como desvincular. É interessante nisso que a professora falou, chamar a atenção o seguinte. Perceba que você está perdendo o seu sobrenome, né? Então, não é mais Aquiles Batista Ferreira Júnior, né? Juliane Teixeira, é Juliane da Uninter, Aquiles da Uninter. Né? O Aquiles, o apresentador do programa Tendências e Mercados, a professora Juliane de RH, de recrutamento, seleção, ou seja, o seu sobrenome está saindo de cena, mesmo que você ache isso equivocado e errado, é uma tendência.
Então, quando nós falamos de redes sociais, você deve estar pensando agora, não, mas o Facebook é meu, eu faço o que eu quero. Não é muito seu, não. É do domínio público. É do seu Mark também lá, né? Do Mark Zuckerberg. Só que acontece o seguinte, é seu, você tem a sua senha, você posta teoricamente o que você quiser, ok. Mas, como o nosso programa aqui tem o objetivo de dar dicas para alavancar a sua carreira, eu diria e ressaltaria, colocaria em prática aquilo que a professora falou, dizendo o seguinte, que esse Facebook você vai ter que tomar um certo cuidado. Você vai continuar indo nas festas, nas formaturas, tirando foto, fazendo o seu selfie, ficando feliz, tudo bem. Só que mantenha isso, por exemplo, em grupos fechados. Você pode criar um grupo de amigos, ter sua foto ali com pessoas que você confia, que não vão jogar a sua foto no público. Então, você pode até continuar fazendo isso. Eu diria que para tomar muito cuidado, porque quando você é marcado, as pessoas podem copiar. Tem vários recursos que o próprio Facebook hoje nos permite. Né, o Twitter como são caracteres menos visual, menos apelo visual, então dá menos problema. Mas muitos casos, por exemplo, de pessoas que tweetam, até sempre digo, se beber não tweete. Até chega final de semana, as pessoas começam a tweetar coisas absurdas ali, que muitas vezes pode ser uma coisa interessante, engraçadinha, mas a imagem que você carrega, quanto tempo você levou para criar sua marca? Um dos seus maiores bens pessoais, assim, eu diria pessoais e profissionais, é o seu nome. Então você pode perder a casa, perder o carro, tudo, mas se você continuar com o seu nome em alta no mercado, você reconquista. Tá? Não estou falando de outros tipos de bens, né? Família, aquela coisa toda, paixões, aquela coisa toda. Estou falando de bens que você pode usar para conquistar valor no mercado. Você demorou para conquistar essa marca. Então não jogue tudo fora, tome um grande cuidado. Então se beber, não tweete, não vá para o Facebook, ninguém quer saber partiu boteco, ninguém está interessado nisso em você, mas, como eu já disse, né, é seu, você faz o que quiser. Nós não estamos aqui criando cenários absurdos, mas nós percebemos diariamente, né, são pessoas que possuem um certo know-how, um certo valor no mercado, aí vai lá, aparece no Facebook, abraçado com uma garrafa de vodka. Isso é muito legal para você mostrar ali para os amigos, né, nas internas, como dizem, né? Só que o Facebook, ele é público. Muitas pessoas colocam informações que não são interessantes. Eu tenho conhecimento de pessoas que postam ali, por exemplo, acabei de comprar um carro, estou indo para casa. Então, assim, questão de segurança, fale com o delegado de polícia da sua localidade, pergunte para ele quais são os maiores erros que as pessoas cometem nas redes sociais. Eles vão afirmar tudo isso que nós estamos falando. Aqui o foco é tendência de mercado, são os cuidados. Então, é claro, você tem todo o direito de ir ao cinema e fazer um check-in. Você tem todo o direito, e as pessoas costumam fazer check-in só no aeroporto, né? Na rodoviária ninguém faz check-in, é interessante isso, né? Todo mundo fica bacanão no aeroporto, chega no aeroporto, fica bonito. Fica bonito, né? Mas enfim, essa é a magia da rede social. Saiba utilizar de uma forma sadia, de uma forma, né, coerente, levando em consideração o tempo que você levou para construir o seu nome. Então, você deve estar pensando, estão exagerando esses professores. Eu prefiro exagerar e você observar o que você anda fazendo ali e muitas vezes até perceber como as pessoas consideram as redes sociais como um grande diário. Não, não é um diário, você não tem que expor a sua vida ali. Então, está precisando de um conselho psicológico? Procure um profissional, procure alguém da sua confiança, não é ali que você vai resolver isso. Então, são os principais erros. Se não acredita em nada do que foi falado aqui, digite no Google, dá uma googada, digita lá, os principais erros das redes sociais. Principais equívocos no Facebook e assim por diante. O próprio Instagram, que agora está crescendo bastante, fomentando o número de pessoas que utilizam esse tipo de rede social. Pode ser que nesse momento esteja aparecendo uma nova rede social, você esteja começando a utilizar, pode acabar hoje o Facebook, amanhã começar, como nós já tivemos o falecido Orkut. Lembra do falecido Orkut? Ele mudou, né? Então saiu de cena, existe ainda, mas as pessoas não usam mais. Então, esses são cuidados relativos às redes sociais. Mas voltando um pouquinho mais em relação ao foco, eu quero saber da professora, explorar um pouquinho mais a questão da experiência da professora. Apesar de novinha, ela tem uma grande experiência. Adorei o novinho, professor. Obrigada, que gentil. Olha, entrevistada ainda muito bem. Muito obrigada, professor. Muito bom. Como podemos gerenciar uma equipe multidisciplinar? Várias pessoas, várias origens, vários desejos, anseios, como funciona isso? Não é nada fácil, né, professor? Então, esse gestor, ele tem que ser multidisciplinar, com toda certeza. O exemplo que eu dei do mecânico, né? O mecânico, ele precisa ter a sua técnica, mas ele precisa, se ele for uma pessoa de bom trato, uma pessoa que sabe apaziguar ânimos ali, ele pode ser um líder de equipe. Então, esse gerenciamento, ele
Pode ser um pouco complexo se você tiver uma certa dificuldade de ter relações inter e intrapessoal. Como é que você faz isso? Você vai procurar cercar a sua equipe das pessoas que você tem mais afinidade. Então, é difícil você pensar em gerenciar egos. Gerenciar pessoas é muito difícil, professor, muito difícil, porque cada pessoa tem seu anseio, tem as suas necessidades. Então, é difícil. Qual é o foco? O foco é procurar aliados dentro da sua equipe. Então, tente se cercar das pessoas que têm ideias de acordo com as suas. Então, se você acha que é impossível fazer hora extra, não busque pessoas que gostam de fazer hora extra, ou ao contrário, você vai ter conflito com a sua equipe. Se você tem pessoas que já têm tendências difíceis dentro das suas relações na empresa, não coloque essas pessoas para trabalhar junto. Hoje a gente fala muito da gestão de talentos. O importante é que um gestor, que um líder de equipe consiga identificar o talento. Mas não o talento de ser bom em lapidar algo, o talento de ser, ele é especialista, ele é ótimo para conversar com as pessoas. Não este tipo de talento. O talento de relacionamento. Essa gerência de talentos é relacionamento. O que é importante destacar no seu funcionário, o que ele tem de bom? O principal foco da equipe multidisciplinar é o relacionamento. E esse relacionamento vem muito dentro do feedback, professora. A forma como você dá o feedback aos seus funcionários, ele é primordial aí dentro dessa equipe multidisciplinar. A maneira de dizer. Então, eu sempre falo, é uma mão que bate, a outra que assopra. Sempre quando você vai falar com um profissional, isso em qualquer tipo de equipe, você primeiro vai elogiar algo de bom. Nem que seja o bolo que ela trouxe para o café da tarde, mas todo mundo tem algo bom. Então, primeiro você chama aquela pessoa, elogia algo nela, mas tem que ser um elogio sincero, procure realmente algo bom. É impossível que aquela pessoa não tenha algo bom. Se você não consegue enxergar nada de bom nela, troque a de equipe. Né? Dê a ela uma nova oportunidade, que daí já é um problema de relacionamento. Então, chame, dê algo de bom. Dá um exemplo. Fulana, né? Maria, puxa, você fez esse relatório aqui, né? Tem vários erros no relatório, mas vai dizer para ela, olha, esse relatório ficou tão bom, você tem, né, procurado mostrar novas tendências aqui da empresa, eu gostei que você evidenciou isso, você evidenciou aquilo, mas eu percebi que tem um erro aqui e tal, você precisa de ajuda para terminar, vamos dar um enfoque melhor aqui para que a gente possa concluir esse trabalho. É muito melhor do que chamar a Maria e falar, pô, Maria, você errou tudo aqui, você deu o número errado, não sei o quê. Vai, professor, mas tem que ter uma santa paciência. Tem, porque um líder, ele tem que ser humilde e paciente. Por isso que você é líder, porque você vai liderar, você vai levar com você as outras pessoas. Se eles pudessem ser os líderes e pensar sozinhos, eles estariam no seu lugar. Então você tem uma grande missão, que é a de ensinar, é a de levar os seus funcionários a crescerem junto com vocês. Um líder nunca, jamais vai se fazer sozinho. Ele vai depender sempre da equipe. Então, para você ter com você, junto de você, uma equipe multidisciplinar, você tem que identificar as coisas boas que a sua equipe tem, você tem que saber conversar com essa equipe e você tem que ser o líder, você tem que ser alguém que possa mostrar para aquela pessoa que vale a pena estar do teu lado. Isso não só, né, na área profissional, em qualquer área, acho que a gente tem que mostrar quem nós somos. Eu só queria finalizar, professor, do Facebook, a gente falou tão mal do Facebook, né? Queria falar uma coisa boa do Facebook. Na área de recrutamento e seleção, a primeira ferramenta que um recrutador utiliza é a rede social. Então, o Facebook pode sim ser muito bom, né, e pode ser usado a seu favor. Como? Né? Coloque lá coisas importantes, coisas que possam te exaltar enquanto profissional, enquanto pessoa também. Se você concluiu sua graduação com 50 anos, que maravilha, eu quero ter você na minha equipe. Porque você é uma pessoa que corre atrás, que você está se atualizando, você tem visão, você está animado, você está aí ativo no mercado de trabalho. Isso é importante. Então, como recrutadora, eu quero você na minha equipe. Não é vergonha nenhuma, é até muito louvável, né? Buscar aí profissionalização. Muitos dos nossos alunos do EAD, eles são pessoas que não puderam estudar por algum motivo e voltam agora, depois de uma certa idade, já aí no mercado de trabalho há muito tempo, estão se profissionalizando, capacitando. São vários públicos, várias necessidades. Então, esse programa, como eu já disse, tem o principal objetivo ajudar a você a escolher novos mercados, novas tendências, a ficar um pouquinho mais curioso em relação a isso. Falamos um pouco também hoje sobre as redes sociais, relação interpessoal, lembrando que as redes sociais são maravilhosas, nós temos que aprender a utilizá-las, ok? Então, são ferramentas novas que talvez você pense assim, mas não é tão novo, professor. É algo novo para a humanidade, essa relação via internet. Então, nós estamos aprendendo e juntos, ok? Falamos também, sobre marketing pessoal, como você se posicionar, como você agregar, ou dicas de como você agregar um pouquinho mais valor à sua marca.
Caso tenha alguma dúvida, entre em contato através das nossas redes sociais. Finalizamos aqui o nosso primeiro encontro de tendências de mercados. Espero que você tenha gostado. Obrigado, professora Juliane. Obrigada foi pelo convite, uma professor. honra, foi bem bacana, foi bem interessante. E nos encontramos no segundo episódio. Até mais.